Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite e seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. Nesta noite, aqui no Pauta em Debate, o nosso tema será sexualidade. E para tratar desse assunto, que já foi um tabu e hoje é bastante discutido na sociedade, a nossa convidada é a doutora Liliane Nunes, geneticista e também educadora sexual. Doutora Liliane, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite, Clodomiro. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui no Pauta em Debate. Liliane, o tema da sexualidade é um tema, me parece, bastante complexo, envolve toda uma realidade do ser humano, e ele sempre foi considerado um tabu. Hoje é um tema que está sendo discutido mais abertamente, inclusive nós estamos aqui na mídia discutindo esse tema para um público maior. Houve uma diferença, houve alguma mudança significativa para que esse tema deixasse de ser tabu e hoje estivesse presente na pauta da discussão pública? É o que você falou, a sexualidade, ela sempre fez parte da vida do ser humano, né? Só que por imposição da sociedade, existem comportamentos, não só vinculados à sexualidade, que não são muito bem vistos e muito bem aceitos se falando abertamente. O que acontece é que, à medida que o tempo vai passando e o indivíduo vai tomando a própria consciência da existência dele, do que faz bem para ele, a sexualidade acaba aflorando em algum momento. E o tempo hoje, os recursos que a gente tem e a própria cultura tem se ajustado e se adaptado para que esse tema também fosse colocado com naturalidade, como tantos outros. Por quê? As mulheres começaram a sair de casa e a se colocar no mercado de trabalho. Isso já traz um pouco de mudança, por quê? Porque ela começa a perceber que o ambiente fora da casa dela é diferente do ambiente dentro da casa dela. E ela começa a conhecer outras realidades e os homens também têm percebido que as mulheres estão se fazendo ouvir e estão se colocando como uma forma altamente participativa, não só na criação dos filhos e na condução da casa, mas também na sociedade de um modo geral. E a sexualidade vem como também uma exigência. Ou seja, dá para dizer que sexualidade não é o mesmo que sexo. Não. Porque a sexualidade me parece muito mais amplo do que o aspecto somente biológico. Isso. Esse raciocínio imediato é muito comum. Quando se fala a palavra sexualidade, rapidamente a pessoa pensa o quê? Em sexo, né? Tanto que às vezes as pessoas me perguntam, você vai dar dica? Né? Não, eu nem abordo essa parte. O que acontece é que sexualidade ela tem a ver além do ato sexual em si, mas com o seu comportamento e com a forma como você direciona a tua energia sexual. Como é que você sente a tua ternura, o teu carinho direcionados em determinadas situações. Então você tem o teu comportamento de sexualidade, ele pode ser voltado para pessoas do gênero oposto ao seu, como também para pessoas do mesmo gênero que o teu, ou ainda você não tem nenhuma energia canalizada. Existem pessoas que não fazem, não tem na própria fisiologia uma reação que esteja vinculada a uma sexualidade mais exacerbada. E às vezes ela não está só no momento. Existem pessoas que passam uma fase da vida sem ter a menor necessidade de qualquer contato mais íntimo, qualquer contato de carinho, que também não precisa necessariamente ser só sexo. O sexo ele é o cume, ele é o ápice. E isso também não significa nenhuma anomalia, nenhuma doença, não. Né? É algo também encarado de maneira normal. Não, até porque entra aquela questão, quem somos nós para colocarmos numa tabela o que é normal e o que não é, e o pode e o não pode dentro da sexualidade. Né? Desde que o indivíduo conduza aquilo de forma que faça bem a ele e no momento que ele esteja com um parceiro, com alguém, dividindo e trocando experiências, se há a concordância e há a anuência de ambos, por que tem alguma coisa anormal ou errada?
né? Liliane, uma outra questão interessante que, pelo menos se nota, se percebe, é que a sexualidade ela também está vinculada à identidade da pessoa. Sim. Como você bem colocou, né? A questão do gênero hoje ela é uma questão que sai dessa esfera do tabu, ela passa a ser tematizada pela sociedade, mas isso tem uma implicação direta na identidade da pessoa, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Sim, sim, com certeza. A pessoa que tem a sexualidade dela bem resolvida internamente, ela passa a ter um departamento da vida dela bem resolvido. Porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza o seguinte: nós temos 4 pilares que sustentam a nossa qualidade de vida. A gente tem o trabalho, carreira, etc., profissão. Nós temos a família, claro. Nós temos o lazer, e aí está implícito o que você gosta de fazer, e os teus amigos, em momentos de descontração e bem-estar. E a sexualidade, que são o quê? Momentos de intimidade. Né? Então, a sexualidade ela é um departamento que deve receber a mesma atenção que recebe quando você dá tempo para o teu trabalho, melhora a qualidade do teu trabalho, se capacita profissionalmente, quando você tem tempo com a sua família, com os seus filhos, porque aí você entra também o teu par, né? E também o teu lazer, o teu futebol, o teu tênis, a tua dança, a tua caminhada, enfim, a tua meditação, o que quer que você faça que seja de tempo só para você. Quer dizer, a sexualidade não é uma questão só subjetiva, ela tem o quê? Ela tem uma conotação social, ela está implicada na maneira que a pessoa se relaciona socialmente também. Sim, também. Com o parceiro, com os demais. Sim, certamente, porque, inclusive, quando a gente tem uma boa noite de sexo, uma boa noite de carinho e de intimidade, que ambos se saciaram e se satisfizeram e tiveram uma sensação de plenitude, o dia seguinte tem um maior rendimento em termos de produtividade no trabalho, inclusive. E o contrário também acontece. Quando o ambiente na tua casa tem uma certa hostilidade, existe um cenário ali que esteja afastando o casal, a produtividade no trabalho, se você prestar atenção, acaba tendo um rendimento menor. O indivíduo não se sente tão produtivo, tão capaz. A impressão que dá é que nós temos hoje um processo de democratização que torna possível, inclusive, a tematização e o debate sobre a sexualidade. Claro. Isso é saudável. Claro, claro que é saudável. Até porque falar sobre o que você sente é sempre saudável. Você tem que escolher para quem e onde. Mas falar sobre o que está dentro de você é importante para todo mundo. Né? E a sexualidade é, sim, um departamento. E você tem também tem oscilações também. Tem momentos da tua vida que você está se sentindo mais viril, né? Ou mais desejada, ou qualquer coisa nesse sentido, e você exercita mais a sua sexualidade. Porque a sexualidade ela não é exercitada só quando o ato sexual acontece. A sexualidade ela é exercitada e percebida e entendida, por exemplo, vamos pegar um cenário mais feminino. A mulher não está se sentindo bem com o corpo dela, não está se sentindo bonita. Se ela não está se sentindo agradável, como é que ela vai se sentir à vontade? Porque ela vai achar que o outro ou a outra também está vendo a mesma coisa. Porque o que ela vê no espelho, ela acha que o outro também está vendo. E daí ela acaba criando uma situação de afastamento. A partir do momento que ela percebe isso, e vamos supor, começa a fazer uma dieta, começa a fazer uma caminhada, começa a dançar, começa a fazer qualquer curso, enfim, ela vai se sentindo interessante novamente, aquela energia sexual ela volta. Então é uma coisa muito dinâmica, você não está engessado na tua sexualidade. Você tem sim todo o direito de vivenciar momentos de não quero, tô quieto, e sair, ressurgir, e agora eu estou pronto novamente para viver uma história diferente. É interessante que você coloca que a OMS ela coloca isso como elemento, um pilar da qualidade de vida do ser humano. Sim. Isso é uma questão recente, né? Quer dizer, trazer essa discussão de forma tão incisiva como qualidade de vida não é algo muito distante da nossa realidade. Não, né? não é. A manutenção da tua sexualidade, o teu entendimento, ele é tão importante quanto boas horas de sono, quanto uma boa alimentação, quanto atividade física. Ele caminha em paralelo, ele está no pacote. Ele não pode ser desconsiderado. Ele é desconsiderado por quê? Porque é muito difícil você dizer, tenho dificuldade em ter orgasmo, estou com dificuldade em sustentar uma ereção, me interessei pelo vizinho. Enfim, é difícil você falar sobre isso. Por quê? Porque tem o tabu, mas você não pode gostar do seu vizinho. Né? Nossa, mas ele estava com um perfume que me atraiu bastante. Isso pode acontecer. E aquilo não significa que aquilo vai evoluir para uma situação transgressora, que vai ter que você vai trair o teu par, ou vai sacanear a vizinha com o marido dela. Não tem nada a ver isso. É você permitir que aquilo venha. E depois cai na questão ética, que você conhece muito melhor do que eu, do quero, posso e devo. Tem coisas que eu quero, mas não posso, tem coisas que eu posso, mas não devo, e assim a gente fecha. Ou seja, os comportamentos valorativos da sociedade acabam colocando algumas barreiras que acabam por frear
essa libido, esse ímpeto sexual. Claro, né? claro, porque né, nós somos racionais, né? Agora, se você sentiu alguma coisa, não, o erro está quando a gente sente e se castiga. Isso é que não pode. É um castigo psicológico, né? Você pode sentir. Até o sentir, tudo bem, está dentro de você e você vivenciou aquele sentimento e pronto. Respeita aquilo. Eu gostei do perfume do vizinho, vou procurar saber qual é, porque eu vou comprar para o meu marido, vou comprar para o meu namorado, ou estou curiosa, gostei do cheiro. Enfim, qualquer pequeno detalhe que te desperte. Porque a sexualidade, ela é feita de detalhes mesmo. Um dia que você se gosta, que você coloca uma roupa bonita e alguém te elogia, só aquela inflada no peito de recebi um elogio hoje, me senti bem. Isso já te faz um bem naquele dia e te valoriza como ser humano mesmo, no sentido mais antropológico e primitivo que possa ter. Ou seja, isso está bastante implicado no comportamento, quer dizer, não é, como você disse anteriormente, não é só uma questão restrita biologicamente, fisiológica, mas ela envolve o comportamento como todo do ser humano. Reflete todo o comportamento, sim. Liane, é um tema bastante interessante e acho que altamente pedagógico, didático falar sobre isso, mas eu creio que é um tema que ainda há muita resistência para ser colocado na sociedade. Né? Sim, bastante, bastante. A gente procura trabalhar muito isso em sala de aula, no sentido de colocar para os alunos que isso é natural, mas é aquela questão do quero, posso, devo que eu acabei de dizer. Você pode até gostar da sua colega de sala, achar ela bonita, gostar do corpo dela, ou ela o contrário. Mas você tem que respeitar, porque às vezes você gosta, mas ele não, ou ela não. E assim, em sala de aula, você vai conduzindo essa conduta do ser humano de respeitar o espaço do outro, respeitar o indivíduo, né? Quando os primeiros relacionamentos começam a aparecer, é a mesma coisa. Um, às vezes, está pronto para um momento de um pouquinho maior intimidade, só que o outro ainda está resistente, ainda está com medo, não está ainda muito seguro, né? E existem também as primeiras manifestações de interesse por indivíduos do mesmo gênero que o educador tem que estar preparado para lidar em sala de aula também com naturalidade, sempre no eixo do quero, posso, devo e o respeito ao momento do outro também, que isso é importante. Eliane, para a gente já caminhar para a discussão final aqui do nosso debate, é interessante que vários setores da vida humana demandam planejamento, educação, formação. O ser humano, ele nasce inacabado, ele vai se formando, ele vai se educando. Dá para dizer que a sexualidade também demanda uma educação, uma formação, para que nós possamos alcançar isso que você colocou anteriormente, uma qualidade de vida plena? Porque senão nós seríamos movidos por puro instinto, né? Que organização de sociedade se dá por instinto, só entre os animais, né? Mas eles estão aí na superfície da Terra há milhões de anos, muito antes de nós, eles estão mais elaborados para isso. Com certeza. Para a gente terminar em um minuto, eu vou colocar uma questão aqui, que é uma questão que perpassa um pouco essa noção de educação. Quer dizer, nós precisamos de educação em relação à sexualidade para ter uma qualidade de vida. Como que a gente pode explicar no Brasil a média de 500 mil estupros anuais? É falta de educação na sexualidade? Onde está o problema aí? É um desequilíbrio total, é uma distorção total de comportamento e de respeito ao outro. Assim, a partir do momento que você vê um indivíduo mais frágil e acha que ele está à mercê da tua intenção, da tua vontade, do teu impulso, quem é o indivíduo mais frágil? Biologicamente, é claro, nós mulheres somos mais frágeis, biologicamente, fisiologicamente. Né, nós temos uma estrutura diferente. E é claro que um indivíduo com mais força, colocando uma mulher numa situação de violência, existe uma paralisação e o indivíduo, os estupradores, normalmente, eles são movidos justamente a isso, a essa situação do proibido, do escondido, da coação e da coisa rápida, né? E sem nenhuma reação. Então, e muitas vezes, quando tem a reação, como ele é mais forte, aí sim é que ele se sente mais instigado a concluir aquele ato. Então, assim, é um desvio total de comportamento e com base, com certeza, na educação. Porque o indivíduo que não tem perspectiva para nada... Ele volta à sua animalidade. Às suas origens, ele resgata a sua animalidade e volta às suas origens, ou então ele recorre a outros recursos de fuga. Que daí nós temos os cenários paralelos de drogas, álcool, etc. e tal, né? Eliane, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no programa, deixar o programa aberto para uma próxima oportunidade, que você esteja aqui conosco, discutindo esse tema, que é um tema realmente, do meu ponto de vista, bastante significativo e pedagógico para todos nós na sociedade. Obrigada.
Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você aqui no Pauta em Debate. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E nós faremos agora um formato um pouco diferenciado. Eu tenho a alegria, a honra de receber aqui na bancada o economista Marcos Gabriel. Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem. E nós faremos aqui um debate, né? Na perspectiva da economia e da política, um pouco diferenciado esse formato, né? É verdade, até porque
ambas andam de mãos dadas, né? Tanto a economia e a política, uma sofre interferência da outra. Então, nesse momento conturbado aí que nós temos, tanto na política econômica, a política do nosso país e tanto a economia, nós temos que ter aí um direcionamento para que as duas se estabilizem e o país volte a crescer, né, professor? E Marcos Gabriel, é interessante também que a relação da economia com a política, ela fica mais evidente, mais evidenciada no momento de crise, né? Que a gente começa a perceber que, de fato, economia e política não caminham desatreladas, né? É verdade. Então, nós temos aí o nosso governo, do governo federal, que você muito bem tem falado aí nos últimos programas e comentado junto com o Luiz César, dessa dificuldade, desse problema que a política do nosso país vem enfrentando, e eu, por outro lado, falando das consequências dessa interferência na economia. Enquanto nós não temos uma estabilidade da política, a economia não vai estabilizar. E os indicadores econômicos aí nos últimos 2 anos vêm ficando cada vez piores mês a mês. E quanto mais se deteriora a crise política no país, mais a economia também vai se deteriorando. É interessante notar que, mesmo com essa mudança de governo, em razão do afastamento da presidente Dilma, em razão do processo de impeachment, o novo governo interino do Michel Temer, até pelo desgaste das primeiras semanas de governo em relação à queda de ministros, isso já trouxe impactos altamente negativos para a economia. Quando houve a mudança do governo, havia uma sinalização na economia que, de fato, a economia poderia resgatar esse grau de confiabilidade. Mas, em razão da permanente crise no cenário político, me parece que a confiabilidade da economia também tem se afastado, não? Professor, infelizmente, a confiança do mercado econômico, principalmente dos investidores, dos agentes econômicos, eles fazem projeções ou investimentos a longo prazo. Se você não tem a confiabilidade que no curto e médio e longo prazo a política do país vai se estabilizar, ninguém investe. Aí todo mundo para. Aí o consumidor não consome, o investidor não investe, o empresário não produz. E aí a economia vai parando, né? É como se fosse uma grande roda girando, e quanto mais rápido ela gira, mais riqueza ela vai girando para todos, tanto para a população quanto para os empresários e, consequentemente, para o governo, que arrecada mais. A partir do momento que essa roda ela vai parando, a riqueza vai produzindo menos riqueza, e aí vai enfraquecendo a todos. As pessoas estão com poder aquisitivo menor, as empresas estão ganhando menos, as empresas estão fechando, o governo está arrecadando menos, e, no final das contas, quem que está ganhando, né? Parece que é só alguns políticos que se beneficiaram aí. E agora, descobrindo o que aconteceu com a política brasileira, com parte dos políticos que comandam o país, nós achávamos que com o governo interino isso iria se estabilizar, mas infelizmente não é o que está acontecendo. Como diria o meu pai, infelizmente tudo farinha do mesmo saco, né? Então tudo aquilo que denigriu o governo Dilma, ou integrantes do governo Dilma, por lado político dela, ou do Partido dos Trabalhadores, também tem afetado o vice-presidente Temer e a sua equipe. Até em várias oportunidades, comentei aqui com o Luiz, o que nós passamos hoje do ponto de vista político não é uma questão de uma crise específica de um partido, ou de 2 ou 3 partidos. A impressão é que nós temos uma crise permanente, sistêmica, dentro da estrutura de fazer política, no modo operante de fazer política no país. E o que tem vindo à tona é que esse sistema ele está praticamente se desmascarando, né? É um sistema que não tem mais esse elemento fundamental que se cobra também na economia, que é a confiança. O mercado requer confiança, mas os eleitores, os cidadãos, todos nós também cobramos confiança, uma confiabilidade daquele voto que nós depositamos nas urnas e esperamos ver o que é correspondido com aquelas políticas de governos que foram anunciadas durante o processo eleitoral. Então, me parece que, de fato, nós vivemos o ápice da decadência do nosso sistema político. E isso, para uma geração mais recente, pode ser algo novo, mas eu interpreto como algo que está entranhado na história política do país. Porque se nós olharmos, por exemplo, a história política do país, ela sempre foi o quê? Ela sempre foi rubricada pelo autoritarismo, né? Seja pelos militares, seja pelos coronéis, e os poucos espaços de democracia que nós vivenciamos no país
levando em consideração o período de 45 a 64 e depois de 84 até agora, foram períodos também traumáticos, né? 45, por exemplo, no processo de redemocratização com a queda do Estado Novo, nós tínhamos lá dois candidatos concorrendo à presidência da República, um era brigadeiro da Aeronáutica e o outro era ministro de Guerra, que foi eleito, né? Eurico Gaspar Dutra. Então, veja, nós sempre tivemos o quê? Um modelo de fazer política atrelado a uma estrutura autoritária, seja com base nos coronéis, seja com base numa estrutura militar. Me parece, Marcos Gabriel, que nós estamos vivendo um momento agora que essa crise ela alcança esse ápice. Só que nós não podemos mais recorrer a estruturas autoritárias. Quer dizer, nós vamos ter que tentar resolver a crise política através das nossas instituições partejadas na Constituição de 88, ou seja, para um viés democrático. E talvez aí agora o nosso olhar fica mais atento em relação à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, que tem essa missão, né, de julgar o que o sistema político fez de forma equivocada. E eu até acho que o Supremo Tribunal Federal, como uma corte contra-majoritária, ela tem o objetivo fundamental de fazer um contraponto àquelas decisões trazidas pela maioria do parlamento. Né? Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal no Brasil e das Supremas Cortes no mundo afora. Agora, aqui no Brasil, nós estamos transformando o STF num tribunal penal, em que o réu é o sistema político brasileiro. Então você acaba o quê? Você acaba concedendo demais ou exigindo demais do judiciário para a recolocação da política nos seus devidos trilhos, né? E sempre nessa perspectiva de deixar bem distante do nosso horizonte qualquer estrutura autoritária que possa vir intervir nesse processo. Então acho que nós vivemos um momento de uma crise do ponto de vista político gravíssima, né? E isso, como você bem coloca, afeta consequentemente a economia. Nós não temos nem confiabilidade na política e tão menos na economia. Acho que é um pouco isso, né, Marcos? E eu só gostaria de complementar uma informação que você colocou muito bem, que é a forma autoritária que se faz política no Brasil. No passado, vinculado aí ao autoritarismo, mas no presente, se nós analisarmos a reeleição e o ato da reeleição, quem estava no governo também exercia um autoritarismo sobre o pleito eleitoral. Né? E aí, com o poder econômico, com o poder da máquina pública, dificilmente ele deixaria de ser reeleito. Então, quando nós olhamos por essa perspectiva, em que o nosso sistema eleitoral, nosso sistema político, ele já está contaminado e nós ainda não temos uma perspectiva de médio prazo que ele vai ser totalmente reformulado, apesar que gradativamente ele vem sendo votado mini-reformas políticas, se nós não tivermos a certeza que nós teremos aí uma reforma política efetiva e que vai mudar a forma de se fazer política no Brasil, fica difícil para os analistas econômicos vislumbrar no longo prazo uma volta à confiabilidade. Né? E aí você coloca um tema fundamental, porque a reforma eleitoral, as reformas eleitorais que são realizadas a cada 2 anos no Brasil, é um tipo de legislação em benefício dos próprios legisladores. Né? Então você não tem um avanço significativo a tal ponto que nós possamos dizer, olha, nós temos no nosso horizonte próximo a possibilidade de ter uma reforma política. Nós temos mudanças na legislação eleitoral, que muitas vezes, Marco Gabriel, acaba trazendo prejuízo à própria gestão da democracia. Não avança, mas ela regride. E aí nós temos esse problema que você coloca de forma bastante emblemática. A reeleição e outros mecanismos da legislação eleitoral, ela acaba, de certa forma, prejudicando a legitimidade de todo o processo. Né? A reeleição, por exemplo, é você conceder àquele que está no poder as condições da utilização da máquina pública em benefício do próprio processo eleitoral. Então, muitas vezes a gente fala, poxa vida, olha, nós não teremos mais agora doação de campanha privada. Mas, olha, no Brasil, quem movimenta a reeleição é a própria máquina pública do governo, né? Exatamente. Marcos, a gente continua esse bate-papo logo depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Então nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com esse bate-papo aqui sobre política e economia. A
mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais, particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas. Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta e Debate e discutindo aqui a relação, a correlação entre política e economia. Nós falamos anteriormente, né, Marcos Gabriel, numa perspectiva muito negativa do nosso quadro de crise. Mas eu acredito que nós temos que olhar também as experiências no varejo, nos nossos municípios, essas experiências positivas que estão dando certo e podem também colocar a política num patamar mais elevado. Na economia também temos essas experiências? Com certeza, nós temos aí então, que vamos dizer assim, no varejo, na microeconomia, o que prevalece é a atuação individual, é a atuação do empreendedor.
é a atuação do empresário, é a atuação dos agentes econômicos que estão efetivamente no dia a dia da economia. Então, quando nós temos uma crise, se abre oportunidade. E há oportunidade de se fazer diferente aquilo que vinha sendo feito anteriormente e que não está dando mais certo. Então, por exemplo, nós estávamos no momento em que a economia, por exemplo, os aluguéis estavam muito elevados. Agora, como começou a vagar espaços para locação, o que aconteceu? Começou-se a reduzir os valores. Reduzindo-se os valores, começaram a se abrir oportunidades para se abrir novos negócios. Isso é só um detalhe. Então, o próprio mercado, na microeconomia, ela começa a trabalhar para se reajustar e voltar a crescer. E o importante é o pequeno empreendedor, as pessoas fazendo diferente o seu trabalho, ele conseguir gerar a esperança, ele conseguir voltar a fazer a roda da economia girar e a partir da microeconomia nós conseguimos contaminar a macroeconomia e fazer novamente o país voltar a crescer. Ou seja, nós temos saída, né? Nós temos saída. Não é um cenário que não dá para se reverter. Marcos, muito obrigado pela sua presença, foi muito bacana o nosso diálogo aqui. Professor Clodomiro, eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos debatendo esses assuntos tão importantes para a nossa sociedade. E espero que tenha surtido um efeito positivo para você que nos acompanha. Eu quero também agradecer a sua audiência, a sua sintonia e a sua presença aqui no programa Pauta em Debate. Boa noite a todos, uma ótima semana. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.